Paula, eu uso meu nome artístico como Paula Rocha. Eu aqui na Globo ocupo o cargo de produtora de arte titular. A minha formação é a Escola de Belas Artes da UFRJ, graduação em pintura, que é uma formação que eu tenho maior orgulho, porque a origem da nossa Escola de Belas Artes é a Academia Imperial de Belas Artes, fundada lá na Missão Artística Francesa. E eu tenho 2 pós-graduações, uma em História da Arte pela PUC e outra em Gestão de Projetos pela FGV. Bom, meu nome é Pedro Eck, eu sou cenógrafo titular aqui na Globo e minha formação é cenografia na Escola de Belas Artes da UFRJ. Eu sou Guga Feijó, na TV Globo eu sou produtor de arte. Já assinei alguns trabalhos como direção de arte no cinema, fora da Globo, já assinei, mas aqui até hoje só assinei como produtor de arte. Eu sou publicitário de formação, me formei na PUC do Rio Grande do Sul e já trabalho com isso acho que há uns 26 anos, 27 anos mais ou menos. A direção de arte, se a gente puder resumir, ela vai estar relacionada a tudo aquilo que é da ordem da estética, né? Do resultado final da imagem, que é a imagem construída. Tudo aquilo que é materializado num set de gravação. E vai além, né? Porque a gente conceitua qual é o resultado estético da coisa, qual é a cara que aquilo vai ter, né? Para que o diretor e o autor possam contar uma história. Olha, direção de arte, eu acredito que ela engloba toda a parte visual de uma produção de audiovisual, né? Ela tá ali ligada a tudo, né? Eu acho que a direção de arte, na sua essência, ela se ocupa da produção de arte, da cenografia, do figurino, ela se ocupa também da coerência da dramaticidade, né? E ela vai, de fato, se responsabilizar por conduzir toda a parte visual dentro de uma linguagem desejada para um projeto de audiovisual. Mas eu acho que a direção de arte ela é responsável por unir todos os departamentos de um filme, ou de uma série, ou de uma novela, do que quer que seja, que cuidem da parte estética e da parte visual. A direção de arte é quem faz essa ligação entre esses departamentos todos, que agora, não sendo de uma forma resumida, é que dá o conceito, o caminho que vai se seguir visualmente, paleta de cores, nesse sentido, toda a parte visual é a direção de arte que cuida. Em televisão, falando em televisão, é mais difícil a gente ter esse controle, por isso que eu acho que durante tanto tempo, dentro da TV Globo, os departamentos não existia essa vou entrar já nesse assunto, tá? Mas não existia essa figura do diretor de arte, porque cada departamento trabalhava separado. Então o figurinista e o caracterizador, eles tinham muito mais autonomia. Só que eu acho que para a qualidade do que se faz e para a unidade do que se faz, a gente precisa de um maestro. E esse maestro é o diretor de arte. Então ele tem que estar ali regendo aquela orquestra, mas não significa que o pianista ele não possa solar, ele não possa ter o solo dele em algum momento, que é o figurinista. Tem horas que eu acho que a gente precisa deixar o figurinista dar o que ele tem de melhor e não só seguir o caminho que a gente está dando. E, inclusive, que eu acho que o bom profissional é aquele que consegue tirar de todos os seus departamentos o que cada um tem de melhor para dar naquele momento. No dia a dia de gravação, o cenógrafo ele acaba, nem sempre ele está presente, né? A nossa maior preocupação é garantir o dia seguinte, né? Mas geralmente, assim, nesse projeto especificamente, a gente tem um volume de cenários muito grande e como é uma série, a gente também não tem um tempo muito longo em cada cenário. Por exemplo, o cenário que a gente mais grava são 9 diárias. Então a gente geralmente está recebendo a direção, a fotografia numa primeira diária do estúdio. A gente participa ali do primeiro dia
até que toda a equipe tenha um bom entendimento e consiga se familiarizar com o cenário, e geralmente a gente corre para o próximo. Eu acho que a gente se faz mais útil dessa forma, né? Garantindo que o roteiro de gravação não vai ser comprometido. Eu acho que a produção de arte acaba se fazendo mais eficiente e presente no set, no dia a dia do set, né? O que eu costumo fazer, costumo pedir à nossa equipe de cenografia também, é que todo dia a gente vai ao estúdio, a gente recebe o diretor, a gente entende as cenas do dia e se tem alguma demanda diferente, a gente ajusta para as cenas do dia, pergunta se está tudo ok, se está correndo bem e segue. Muitas vezes tem imprevistos e nos chamam, mas na nossa estrutura de equipe, acaba e na correria e no volume de cenários, a gente não consegue acompanhar o set do início ao fim. Por diversas questões, também a carga horária de equipe, né? A gente geralmente chega aqui 8 horas da manhã e prepara tudo para as 13 horas a gente gravar. Isso falando de estúdio. Até as 9 da noite. Fora as externas que estão acontecendo. Então, esse acompanhamento, né, cena a cena, dos props, dos detalhes, da montagem de quadro, acaba que a produção de arte se ocupa mais disso. Com a Paulinha a gente tem uma parceria legal, até do perfil dela gostar e estar mais presente. Eu acho que eu sou mais eficiente à frente e acho que a gente se divide bem assim, sabe? Então é principalmente a primeira diária, o momento da equipe se entrosar com o cenário e ter entendimento, né? E depois a gente vai seguindo à frente. É claro que se a gente tivesse a disponibilidade de estar ali olhando, ajudando a montar quadros, sugerindo eixos que a gente mais acostumado com o cenário já percebeu, a gente tenta traduzir isso e acompanhar. Mas no geral, no nosso tempo e no volume, a gente está sempre andando à frente. E aí na produção de arte, nessa boa parceria com o trabalho da cenografia, a gente está muito intimamente ligado às entregas de cenário, porque tudo que o Pedro constrói e entrega tem o nosso trabalho ali acoplado. A gente entra junto no dressing, nos detalhes, enriquecendo, colocando o nosso material de copa de cama e mesa, e preparando também para aquela rotina de gravação. Então, a gente também anda à frente, se planejando para tudo que a gente tem que produzir à frente, mas no nosso desenho de equipe é previsto essa pessoa do set. Então, além da gente produzir tudo, de marcação de cena, todos os props necessários, veículos de cena, os animaizinhos. Agora a gente teve uma sequência de mais de uma semana com um cachorrinho personagem, uma cachorrinha. Então, a gente monitora também o dia a dia de set, das entregas, de tudo que tem que estar ali, que é marcação de cena, que é objeto de cena, e também garantindo esse olhar da produção de arte, colaborando com a cenografia, chamando e acionando a cenografia se houver alguma necessidade de algo mais relacionado a eles, colaborando com o diretor nesse resultado de imagem e acompanhando o set em cada cena. Então eu tenho sempre 3 pessoas no meu set, diariamente, e uma equipe trabalhando na base, produzindo para frente e garantindo, dando suporte a esse dia a dia. Hoje em dia, que a gente já tem o diretor de arte, alguns programas ainda não tem. E antigamente nenhum tinha. O que acontecia? A gente precisa ter alguém que meio que lidere essa questão, né? Então a gente tinha às vezes o produtor de arte que meio encabeçava isso, fazia um pouco essa função do diretor de arte, ou em alguns outros momentos, alguns projetos, o cenógrafo tinha essa função, mas na maioria das vezes esse tripé, arte, figurino e cenografia, era quem tocava às vezes em muita harmonia, às vezes não, esse caminho. Mas tocava esse caminho, né? A gente tinha e tem a figura do diretor artístico, que teoricamente era ele que tinha que ter essa função do diretor de arte, mas era mais ou menos, porque não era exatamente isso. Mesmo quando a gente tem um diretor de arte, a gente continua tendo um produtor de arte
e um cenógrafo. Por quê? Porque o diretor de arte, ele precisa estar ele está livre para poder circular entre todos esses departamentos. O produtor de arte, especificamente, ele tem outras funções que não são só essas da direção de arte. Então, o diretor de arte é como se ele funcionasse mais ou menos como um primeiro assistente. Também não dá para dizer que seja isso. É uma função diferente. A gente precisa que continue tendo o produtor de arte, porque tem coisas que têm que ser feitas durante o processo que a gente precisa dessa figura liderando uma equipe, a equipe de produção de arte. É como se o diretor de arte fosse um maestro maior e o produtor de arte está cuidando de um pedaço, entendeu? Mas uma figura não invalida a outra. De uma forma geral, né, no cinema a gente tem uma estrutura de equipe de arte, que ela vem com um diretor de arte, uma coordenação de arte, né, que é responsável pela logística, pelo orçamento da equipe de arte. Aí geralmente você tem o cenógrafo, que acaba se ocupando mais da caixa de cenografia, né? No estúdio ele monta as paredes, janelas, né, piso, quarto, banheiro, cozinha e etc. Ele não acaba não indo tão fundo nas miudezas e no dressing, né? A produção de arte no cinema se ocupa mais disso. Aqui na Globo a gente trabalha com o diretor artístico, que geralmente é o diretor do projeto, e a gente trabalha com a cenografia assumindo uma carga maior nesse sentido, porque monta a caixa e também o dressing. E a produção de arte se ocupa de toda a interação do elenco, com os elementos de interação do elenco, né, dentro desse cenário, né? É lógico que isso não é uma regra definida e ele tem uma variação de acordo com as parcerias, de acordo com os projetos. Na dramaturgia, aqui na Globo, o que eu venho presenciando é a intenção de aproximar um pouco mais da estrutura de cinema. É trazer cenógrafos mais experientes da casa para exercerem o cargo de direção de arte, porque é necessário dar uma unidade, né, na cenografia e produção de arte. Bom, eu sou muito recente aqui para falar sobre há muito tempo atrás aqui, mas o que eu percebo é que muitas vezes tinha uma distância. Nem sempre o diretor artístico, com toda a função, né, de coordenar o dia a dia, dirigir as cenas, conseguia conduzir esses dois departamentos para uma mesma linguagem. Aí que eu acho que o diretor de arte se faz necessário e consegue englobar o todo e conduzir num caminho único, sabe? E eu acredito que isso está acontecendo na dramaturgia atualmente. Nas novelas, mais difícil manter essa unidade e esse mesmo caminho durante tanto tempo, com tantas pessoas e com tantos diretores envolvidos, em um tempo tão longo de projeto, mas a intenção é conseguir colocar o diretor de arte conduzindo isso. Nas séries, eu acho que é mais fácil e vem sendo cada vez mais presente, né, no nosso dia a dia. A maioria das séries trazem um diretor de arte, né? Nessa que a gente está fazendo agora, que é o Justiça, eu acho que o nosso diretor artístico, ele tem esse olhar muito presente e ele continua tendo, né, na verdade, muita certeza de onde ele quer levar. Então ficou mais fácil ele exercer também esse papel, a gente se banhar desse conceito vendido e seguir num caminho único. A diferença entre o termo produtor de arte e diretor de arte aqui na emissora, ela está muito associada à função. Então, a direção de arte, o cargo do diretor de arte, ele vai ter ali uma gestão sobre o trabalho da produção de arte, da cenografia, do figurino e da caracterização. E, lógico, de tudo aquilo que diz respeito ao resultado estético, né? O conceito artístico que o diretor quer dar
trabalhado na imagem. Então ali você tem a figura do diretor de arte muito fortalecida nessas 4 áreas, principalmente, e muito associada ao resultado da fotografia também. A produção de arte, ela fica mais focada naquele trabalho de criação de todo o dressing que vai para os cenários, de toda criação de objetos, marcações de cena. A gente também cuida de comida de cena e de veículos de cena e de animais de cena. Então é um trabalho bem amplo e que aqui na Globo, quando não há a figura do diretor de arte, a gente acaba ocupando um pouco esse lugar, muito em conjunto ali com a cenografia. E é uma área que tem muita interseção, a produção de arte, com todos os departamentos da produção artística, né? A gente está muito intimamente ligado à cenografia, a gente está muito intimamente ligado também ao figurino, a gente produz coisas com figurino, a gente vai olhar o figurino para ver como é que vai ser a escolha de uma mochila, a escolha daquele ambiente para que funcione numa harmonia, e também com a caracterização. E mais, a gente, aqui na Globo, a gente está muito a cargo do trabalho de pesquisa. Então a gente fornece para todas as outras áreas todos os subsídios de pesquisa. Então, se for um transplante cardíaco, por exemplo, é a gente que vai ter aquela assessoria, a gente que vai pesquisar para garantir que um transplante cardíaco seja feito de acordo com o que é a realidade. Ou como uma série histórica, a gente vai pesquisar e vai deter essas informações e ser responsável por passar essas informações para os outros departamentos. Num caso histórico, por exemplo, a gente vai pesquisar ali um período histórico para suprir todos os departamentos de informações para a produção. Essa Globo não mostra. Assim,